Fala, fala galera! Priscilane na área para mais uma aula aí de correção de redação. A banca é o Enem e a proposta é sobre o uso de tecnologias em sala de aula no Brasil. Essa filha mandou essa redação e solicitou aí correção em vídeo. Então, vamos lá. A proposta era sobre o uso de tecnologias em sala de aula no Brasil. Então, ela tem que ter aí um posicionamento e defender esse posicionamento em por meio de argumentos. Então, ela fez aí uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. Segundo o físico Albert Einstein, deveria ser temido o dia em que a tecnologia superasse a interação humana, que não tem essa crase, a interação humana. Apesar de Einstein não presenciar os dias de hoje, seu pensamento é de extrema importância na atualidade, tendo em vista que por que ele é de extrema importância na atualidade? Perceba que até agora não houve menções ao tema, não teve aí uma palavra-chave da proposta, então tem que ter cuidado, né, para não tangenciar. Então, sempre que vocês escolherem a alusão, essa alusão ela deve ser muito bem articulada com o tema. Então, ela tem que ser legitimada, ela tem que ser produtiva e ela tem que ser pertinente. Tudo isso, tá bom? Eu ensino isso nos meus cursos. Dessa forma, torna-se concordância necessária, uma discussão sobre o uso das tecnologias nas salas de aula do Brasil, visto que a modernização dos métodos de estudo pode ser um grande avanço para os alunos. Entretanto, o uso desregulado gera um efeito negativo nas relações estudantis. Quando nós falamos em Enem, nós falamos de uma problematização. Então, olha só, no Enem, gente, vocês não devem trazer esses redações que tragam, que apresentem um dilema. Então, é interessante vocês não trazerem os dois lados. Então, você tem que escolher um lado. Você não deve ficar em cima do muro. Por quê? Porque quando você fica em cima do muro, você não vai apresentar esse problema. Você vai trazer um ponto positivo e um ponto negativo. Mas aí, como é que você vai resolver um problema lá na conclusão se você não disse que isso era um problema, entende? Então, aqui, ó, não interessa para nós, nesse momento, falar desse avanço para os alunos. Por quê? Porque não é esse o objetivo na redação. Você tem que trazer os dois pontos negativos desse uso da tecnologia em sala de aula. Você poderia ter falado, por exemplo, da situação social, que muitas escolas e professores não têm condição de ter esses materiais em sala de aula. Você poderia ter falado, né, da falta de acesso a esses materiais, pensando na questão da infraestrutura. Você poderia ter falado, né, no caso de desvio de atenção, no sentido aí, né, de como a tecnologia ela corrobora para que os jovens eles fiquem dispersos na sala de aula, né? Então aí você iria trazer os problemas disso. Por quê? Porque trazendo os problemas disso, fica muito mais fácil você argumentar e resolver o problema lá na proposta de intervenção, resolver o problema lá na conclusão, tá bom? Então vamos lá. Sob esse viés, é necessário, cuidado com a repetição, ressaltar a relevância da tecnologia como uma ferramenta para facilitar os estudos. Um exemplo disso foi a corrida espacial que marcou o século XX, pois a disputa entre americanos e soviéticos resultou no desenvolvimento de uma tecnologia que abriu uma fronteira entre o planeta e o Estado. O fato histórico se aplica à atualidade, uma vez que os avanços científicos permitem fácil acesso a diversas fontes de pesquisa, materiais e cursos que podem ser acessados de forma rápida. Com isso, professores e alunos têm facilidade em obter informações, tornando-se mais qualificados e interessados no conteúdo escolar. Tem certeza disso?
Você tem certeza de que isso sempre ocorre? E olha só, perceba que aqui, ó, você acabou dando muita ênfase a essa alusão. E a alusão, ela não ficou muito clara, né? Ela não comprova como isso é um problema. Então, olha só, você está trazendo o ponto positivo da tecnologia. Inclusive, está trazendo informações de senso comum, informações que não comprovam a realidade. Por quê? Porque nós não temos essa realidade em todas as escolas. Né? Nós não temos essa facilidade na obtenção de informações. Por quê? Porque tem escola que não tem nem mesa, tem escola que não tem nem quadro, tem crianças que não têm nem acesso a uma educação qualificada. E aí, quando você fala em tornando-se mais qualificados, você está falando de quem? Dos professores ou dos alunos? E quando você está falando de interessado, você está falando em quem? Professores ou alunos? Então, essa alusão aqui, embora ela seja muito boa, ela não se relaciona efetivamente com o argumento esperado, porque o objetivo era você problematizar de que maneira esse problema é um problema, de que maneira o uso da tecnologia em sala de aula não ocorre de maneira efetiva ou não é positiva, entende? Seguimos. A partir de outra perspectiva, então lembrem, né? Não trazer um dilema aí na redação, sempre escolher um lado e ficar apenas nesse lado. Retomando o pensamento de Einstein, é possível notar que a tecnologia tem um grande efeito rebote, porque, apesar de trazer ótimas oportunidades para a rotina escolar, quando usada de maneira desregulada, torna-se muito prejudicial. O uso excessivo do meio digital nas salas de aula para entretenimento individual faz o aluno se desligar da realidade e direcionar seu foco para uma infinidade de cenários distantes das interações humanas presenciais. Sendo assim, a comunicação entre os estudantes e professores torna-se monótona, gerando falta de foco, baixa produtividade e quebra dos relacionamentos interpessoais. Olha só, qual é o problema desse parágrafo? A alusão. Então, você retomou a alusão que já foi usada. Aqui você não está fazendo uso, né, da coesão, da coerência para fazer essa retomada. Você está mostrando para a banca que você tem uma alusão previsível, uma alusão superficial. Por quê? Porque você já usou o Einstein, então não traga o Einstein novamente. Evite trazê-lo novamente. Você deveria ter trazido uma alusão atual de outra área do conhecimento e que comprovasse o seu argumento. Qual é o argumento? Que é ser prejudicial para o processo de educação. Então, você poderia falar, por exemplo, do tempo de uso, você poderia ter falado, né, da dispersão, você poderia ter falado de várias perspectivas dentro desse parágrafo. Então, evite trazer a alusão que você já usou no texto. Você pode mencioná-la, mas não usá-la como principal no seu parágrafo, tá bom? Portanto, é nítido que a tecnologia é muito eficaz nas salas de aula, desde que sejam usadas de forma regrada, né? Dessa maneira, cabe ao Ministério da Educação impor leis, não cabe ao Ministério da Educação impor leis, é o poder legislativo que faz isso, e quando você traz por meio do Congresso, isso não é o modo meio é como isso vai acontecer, não por quem, porque aí o agente passa a ser o Congresso e não o Ministério da Educação, que proíbam que o meio digital seja usado por motivos individuais que não sejam estudos e pesquisas. Mas como que isso vai acontecer? De que maneira que isso vai acontecer? Vai ser punido os alunos? O celular vai ser bloqueado? Como que isso vai acontecer? Perceba que isso está muito distante da realidade e distante, inclusive, dos argumentos que você trouxe no texto. Isso tem a finalidade de amenizar as distrações e proporcionar um ensino de qualidade. Ó, isso aqui está incoerente com o que você traz aqui, percebe? Então, aqui está o problema de você trazer dois lados num texto do Enem. Então, nós precisamos melhorar a sua argumentação e melhorar principalmente a proposta de intervenção, com os 5 elementos e elementos, inclusive, que estejam relacionados
com o que você apresentou como problema, elementos que estejam bem articulados. Então, nós vamos ver aí a nota dessa aluna e a nota será apenas direcionada a ela, tendo em vista que é assim que funciona aqui no canal, tá bom? Se você tem dúvidas em relação à correção ou quer ter a sua redação corrigida, entre em contato comigo. Clique nos links que estão aqui na descrição do vídeo.